Bom, eu estou muito feliz de poder estar aqui com você. Eu sou o Gálvaro Júnior, hoje eu tenho presidido a Aliança Evangélica Brasileira, coordenado o Ministério Sal da Terra, e esse é um momento muito especial que a gente vai gravar algumas coisas para a Transmundial, em parceria com a Aliança Evangélica Brasileira, e nós estamos especialmente, se você está nos ouvindo pela rádio, nós estamos aqui ao fundo, na maior fortaleza da cidade de Pérgamo. E nós vamos percorrer essas 7 cidades citadas no livro de Apocalipse, onde João escreve a partir da ilha de Patmos. E para nós é um privilégio de poder tentar aqui encontrar algumas coisas que podem ser úteis para as nossas vidas no Brasil. Ou seja, como parte dessa linda igreja brasileira, com todos os seus desafios, com todas as suas dores, eu quero dizer que a Igreja do Senhor Jesus vai bem e muito obrigado, porque ela é parte daquilo que Jesus está construindo na história. Então, quando a gente olha para Jesus, nós enchemos o nosso coração de esperança, porque afinal de contas ele diz que a obra que ele começou na nossa vida, ele com certeza vai terminar. E nós estamos aqui especialmente em Pérgamo, onde o apóstolo João escreve a essa igreja tão importante no contexto dos seus dias, uma igreja que estava numa cidade próspera, uma cidade que foi imensamente responsável pelo Império Romano nessa região, e Jesus escreve a ela falando sobre os desafios. Como todas as palavras, as 7 igrejas, há um momento de apresentação e também de exortação, e traz uma promessa de Deus. Uma promessa que enche o nosso coração de esperança uma vez mais. Qual era o contexto dessa igreja? Um contexto onde provavelmente o primeiro culto ao imperador romano fora da Europa ou agora já na Ásia aconteceu em Pérgamo. E é uma palavra que João escreve e ele fala de coisas muito importantes. Ele diz: ao anjo da igreja de Pérgamo escrevo, estas são as palavras daquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Sei onde você vive e onde está o trono de Satanás. Contudo, você permaneceu fiel ao meu nome e não renunciou à sua fé em mim, nem mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto nessa cidade onde Satanás habita. No entanto, tem contra você algumas coisas. Você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas, introduzindo a comer alimentos sacrificados a ídolos e a praticar a imoralidade sexual. De modo que você tem também os que se apegam aos ensinos dos nicolaítas, portanto, arrependam-se, senão virei em breve até você e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Aquele que tem ouvidos ouça que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o maná escondido e também lhe darei uma pedra branca com o nome nela escrito, conhecido apenas por aqueles que o recebem. Bom, nós temos aqui uma palavra que naquela época tinha tudo a ver com esse culto ao imperador. Ou seja, o imperador nada mais é do que uma figura do sistema instalado, do status quo, da prática da sociedade que nós estamos inseridos. Nós, como igreja brasileira, precisamos estar atentos para que a gente não se curve diante do sistema. Que sistema é esse? O sistema que muitas vezes nós queremos fazer parte, imaginando que nós vamos transformar. A gente não vê uma ação, do Espírito de Deus e o próprio Jesus falando para que houvesse uma transformação do imperador ou uma mudança do império que está ali. Ele estava dizendo: não se misture às práticas desse povo, não se curve diante dele, vocês são feitos de outra natureza. Então nós somos uma igreja pujante, crescente, jovem no Brasil, e como todo jovem, muitas vezes atropelamos a maneira de fazer, as coisas que enchem os nossos olhos, das conquistas, e que na nossa maioridade, no nosso tempo de sabedoria, nós percebemos que às vezes nós desferimos muita energia
naquilo que nós deveríamos combater e não fazer parte. Bom, eu quero deixar essa palavra para nós e ele fala sobre esse culto. Havia naquela época um problema, porque muitos cristãos estavam começando a se deixar levar por essa noção da igreja de Pérgamo. Era uma igreja fiel, que não se curvou diante da idolatria, mas entrou na onda do Balaão, né, que ensinou Balaque, que mostrou um caminho para que pudesse derrotar os filhos de Israel. Balaão, como a gente sabe, lá em Números cita isso e fala sobre uma situação em que o rei Balaque queria que ele fosse um profeta que falasse e amaldiçoasse o povo de Israel. Mas ele dizia, Deus não me permite fazer isso. Mas depois ele faz de uma maneira que o próprio povo pudesse entrar num caminho de afastamento de Deus e, portanto, permitir que eles fossem amaldiçoados pelo próprio Deus. Então eu quero deixar para nós, quando a gente olha para o sistema que nós estamos inseridos, para a realidade da igreja brasileira, nós precisamos ter muito cuidado com isso. Porque muitas vezes nós estamos nos misturando e somos chamados a ser um povo separado, um povo vivo e fiel às Santas Escrituras. E isso é claro que ninguém está dizendo que a gente vai se afastar. A gente tem falado aqui, nessa terra, tem uma terra de muitos mosteiros, onde a noção de santidade era o afastamento da vida real, da vida do dia a dia, do cotidiano. E não é disso que a Bíblia fala sobre santidade. Santidade é estar inserido dentro de um ambiente cultural, e lembrando que nenhuma cultura é neutra. Nós temos o desafio de não nos deixar envolver demasiadamente ao ponto de não haver separação entre aquilo que somos em Jesus e aquilo que é o serviço a Satanás. Olha que palavra dura. Aqui em Pérgamo era tido como o próprio trono de Satanás. Havia adoração ao imperador, havia adoração aos deuses antigos, principalmente Zeus, que havia lá no alto, né? Para você que está nos ouvindo, pensa aí numa montanha alta, num vale maravilhoso onde a cidade está, e lá no pico, lá no alto, nós temos o templo aos deuses gregos e depois foram substituídos pelo imperador romano. E o apóstolo João está escrevendo e dizendo, olha, toma cuidado, não se curve. E ele fala uma positiva, ele fala, vocês não se curvaram, mas vocês deixaram que a história de Balaão contaminasse o coração dele. E ele cita um segundo problema com a igreja de Pérgamo, que era que eles tinham seguido o caminho dos nicolaítas. Não se sabe muito na Bíblia a respeito dos nicolaítas, mas aquilo que se sabe é que eles eram extremamente permissivos. A história da graça sem a verdade. E nós corremos o risco no Brasil de dourar a pílula, né, para tornar o evangelho muito bem quisto pelo sistema do império. E a gente às vezes vai abrindo mão daquilo que é o nosso confronto espiritual. Não há graça sem verdade. Não há como vivemos o Evangelho do Senhor Jesus sem entender a nossa natureza, a nossa identidade, quem nós somos em Cristo. Somos chamados à santidade, à integridade, à honestidade. E quando às vezes a gente está misturado com o sistema, o que a gente tem observado? Quantas pessoas, na tentativa de combater o sistema que aí está, acabam se tornando parte desse sistema, e os mesmos escândalos que a gente vê no mundo, nós temos visto por aqueles que dizem confessar Jesus como Senhor e Salvador. Confessar Jesus como Senhor e Salvador nos nossos dias, assim como no tempo de Pérgamo, é um problema, porque nós estamos falando de uma palavra que traz salvação, mas que também revela condenação. E falar sobre condenação nos dias de hoje é um grande problema, porque a cultura hoje diz, não, seja você mesmo, Deus te ama, Deus gosta de você como você é. E a palavra de Deus diz, não, você quer servir a Jesus, então você tem que abandonar as antigas práticas, você tem que viver a vida de santidade, de integridade, você é um povo escolhido, você é um povo separado. Mas na nossa cultura, muitas vezes nós temos visto muitos andar pelos caminhos dos nicolaítas, deixando que a permissividade, que aquilo que diz, siga seu coração. Quer um conselho pior do que esse? Siga seu coração. Não há conselho bom, né, quando é seguir o coração, porque a Bíblia diz para nós que o coração humano é desesperadamente corrupto e nós não podemos confiar nele. Mas ele termina com uma promessa, ele diz, olha, mas se você se arrepender,
se você deixar que Jesus te conduza, se você não se curvar diante do sistema, se você não levar uma vida permissiva, você vai receber uma pedra com um novo nome. E ele diz primeiramente, você receberá um maná espiritual. Que Deus possa confirmar aí na sua vida. Primeira coisa, você quer viver tudo que Deus tem? O que Deus tem para nós? Ele diz, eu vim para que você tenha vida e vida em abundante. Então ele está dizendo para mim e para você, você vai receber uma pedra com um novo nome, a sua identidade, aquilo que você já é em Cristo desde quando Ele te formou na eternidade. E é para onde nós estamos dirigindo. E ele diz, e essa pedra com o seu novo nome vai ser branca e você vai saber, porque ele vai dizer para você, você é não aquilo que as pessoas dizem que você é tão pouco aquilo que você pensa a respeito de você mesmo, você é o que a Bíblia diz que você é, o que Jesus diz, o que o Espírito Santo cravou no seu coração. E ele termina falando para mim e para você, arrependa-se e você vai viver essa bênção de um maná celestial, um maná espiritual, onde você vai se alimentar daquilo que é bom, daquilo que é puro e você vai viver a vida que o Senhor preparou para você. É uma alegria percorrer com você, que está nos escutando pela Rádio Transmundial, que está nos assistindo aí no nosso podcast, através do YouTube e das plataformas de vídeo. É uma alegria estar aqui com você e nós vamos falar sobre isso. E eu tenho certeza que Deus vai ministrar o meu coração, assim como Ele ministrou naquele tempo e vai ministrar o seu coração, que está escutando e assistindo essa nossa reflexão. Deus abençoe.